Produtos notáveis com radicais. O primeiro caso de produto notável é o produto da soma de dois termos. Então, nós temos aqui o primeiro termo e o segundo termo. Então, vamos aplicar a regra. É o quadrado do primeiro termo, raiz de 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é a raiz de 3, vezes o segundo termo, que é a raiz de 2, mais quadrado do segundo termo, raiz de 2 ao quadrado. Aqui a gente resolve e depois a gente junta os termos semelhantes. Raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3, ou seja, raiz de 9. Mais 2 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 2. A raiz de 3 vezes a raiz de 2 é a raiz de 6. E 2 vezes a raiz de 6. Mais raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é a raiz de 4. Qual é a raiz de 9? 3. Mais 2 vezes a raiz de 6, mais quem é a raiz de 4? 2. Juntando os termos que são semelhantes. 3 mais 2, 5, mais 2 raízes de 6. Agora, o produto da diferença de dois termos. 1 menos raiz de 7 ao quadrado. Primeiro termo, 1. Segundo termo, raiz de 7. Como que eu resolvo o produto da diferença de dois termos? Quadrado do primeiro termo, quadrado de 1. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais quadrado do segundo termo. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1, 2 vezes raiz de 7, 2 raiz de 7. Mais raiz de 7 ao quadrado é a raiz de 49. Então, 1 menos 2 raiz de 7, mais quem é a raiz de 49? 7. Juntamos os termos que são semelhantes. 1 mais 7, 8, menos 2 raiz de 7. Agora, o produto da soma pela diferença de dois termos. Raiz de 11 mais 7, que multiplica a raiz de 11 menos 7. Então, quando é o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quem é o primeiro termo? Raiz de 11. Quadrado de raiz de 11 é raiz de 11 ao quadrado. Menos o segundo termo, que é a raiz de 7. Raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 11 ao quadrado é o quê? É a raiz de 121. Raiz de 7 ao quadrado é a raiz de 49. Raiz de 121, 11. Raiz de 49, 7. 11 menos 7, 4. Certo? Então, a regra dos produtos notáveis é a mesma. É a mesma regrinha. Ok? Que a gente usa.